O tema da semana, logicamente, que são as iniciativas e os avanços das Forças Armadas, né? Nós vimos aí que depois da intervenção militar no Rio de Janeiro, o governo Temer criou um novo ministério, o Ministério da Segurança Pública, transferiu para esse ministério o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o que abriu caminho para a indicação, pela primeira vez em 20 anos, de um ministro militar para o Ministério da Defesa. O Jungmann, que já ficou claro para todos que têm acompanhado a situação política, que é um capacho dos militares, né? Quando o governo Michel Temer começou a perder ministros, etc. e tal, no momento das denúncias da Globo, os militares pediram para ele ficar lá, ele ficou. Quer dizer, mostra que ele é um homem de confiança dos militares. Ele substituiu o chefe da Polícia Federal, né? E isso daí os jornais não noticiaram muito, por uma pessoa que é uma pessoa de confiança do general Erchegoyen. Então, nós vemos aí que em poucas jogadas dentro do governo, os militares ocuparam o Ministério da Defesa, o Ministério de Segurança Pública e o comando da Polícia Federal. Né? Esses fatos aqui, que são fatos bem claros, eles contradizem a versão, que é a versão preferida de todas as forças políticas no país, de que a intervenção militar no Rio de Janeiro se refere apenas a uma jogada de marketing, uma jogada política de propaganda do Temer com vistas a uma eventual, mas muito improvável, candidatura sua à eleição presidencial. Quer dizer, tudo seria apenas e tão somente uma questão eleitoral, né? As Forças Armadas estariam sendo manipuladas pelo Temer, que com essa movimentação ganharia aí um cacife suficiente para ser uma figura de proa nas eleições. Tudo que logo de cara, quando foram apresentadas essas versões, né, que são as versões também da imprensa golpista, já pareciam extremamente inverossímeis, mas se nós olharmos agora as reformulações que favorecem os militares dentro do governo, dá para perceber que, na realidade, não se trata de uma manobra do Temer, onde os militares, a contragosto, etc. e tal, desempenham um papel de instrumento, mas se trata de uma manobra dos militares que avançam para o controle do governo, né? Isso daí é absolutamente claro. É até estranho que as pessoas insistam com a versão anterior de que tudo é um problema puramente eleitoral, né? O que é mais complexo nesse caso aqui é justamente o desenvolvimento da situação, né? Qual é o desenvolvimento da situação que nós temos até aqui? Queria chamar a atenção para alguns dados elementares que já foram colocados várias vezes e fazer a conexão entre eles. Primeiramente, nós temos que ter claro que no Brasil não vigora nenhum tipo de regime democrático, de Estado de Direito, nem mesmo superficialmente, né? O processo contra o ex-presidente Lula, contra o PT, as inúmeras decisões arbitrárias aí de ministros, do judiciário, atropelando os direitos políticos de todo mundo, né? Mostram que a única coisa que impede que o regime ataque mais duramente os direitos da população é o medo
das pessoas que estão no governo da reação popular. Fora isso daí, não há nada que impeça. Não há nenhuma lei que impeça, não há nenhum código, não há nenhum tipo de estatuto legal ou de instituição do regime político que efetivamente impeça o progresso dessas arbitrariedades. Aí o que é que nós vemos? Nesse marco político geral, nós vemos essa ofensiva dos militares sobre o governo. Então nós somos obrigados a fazer a soma dos fatores aí e tirar uma conclusão clara, né? Que é que toda essa movimentação indica no sentido de um fechamento do regime político. Isso daí também me parece que é uma conclusão absolutamente clara, absolutamente inevitável. A única coisa que fica em aberto, que é difícil de prever nesse caso aqui, né? É difícil de prever o desenvolvimento, qual seria o desenvolvimento disso do ponto de vista de uma ação mais dura dos militares e do próprio governo ditatorial, né? O controle de postos-chave do governo pelos militares sobre a base, né, de um regime político que já é praticamente uma ditadura num determinado sentido, ele cria uma situação de fato. Como é que essa situação vai se desenvolver? Se os militares vão tomar conta do governo totalmente, se os militares vão manter o Temer, se vai se tentar uma manobra eleitoral para legitimar essa situação, se as eleições vão ser adiadas, tudo isso daí, nesse momento, está em aberto. O fato é que com todas as movimentações dessa semana aqui, né, o país fica muito perto de uma situação em que o golpe militar é totalmente realizável, né? É visível que a ocupação do Rio de Janeiro pelas tropas do Exército é um posicionamento chave das Forças Armadas, né? Nós estamos num momento crítico da situação política nacional. Isso aqui eu acho que a gente precisaria delinear com bastante clareza. E para enfrentar esse momento crítico, as Forças Armadas se posicionam para intervir de uma maneira ou de outra na situação de uma forma mais eficiente, né? Nós assinalamos aqui várias vezes os preparativos das Forças Armadas através dessas operações de garantia de lei e ordem em vários estados do país, né? E o que nós temos agora, essa semana, é um aprofundamento da atuação dos militares dentro do regime político.